Vem para o discipulado? Pedro falhou, mas a culpa não o destruiu. Você já percebeu que nem toda culpa termina em destruição. Estamos fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre esse tema e o que a Bíblia fala sobre ele. Quero te lembrar que tem um vídeo que está bem inteiro, onde eu falo tudo sobre isso. E o principal é você entender que a culpa, ela reverbera. A culpa, ela continua ativa. Então, talvez alguns acontecimentos da sua vida hoje, eles só acontecem, eles só estão aí, porque eles precisam respaldar, dar sentido, manter essa culpa ativa. Seja ela a culpa de você culpar alguém ou a culpa de você se sentir culpado por alguma coisa. E aqui na história de Pedro, Pedro era o discípulo que dizia: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mas poucas horas depois, Pedro nega Jesus. Não uma, Pedro nega uma, duas, três vezes. E quando o galo cantou, Pedro percebe exatamente o que ele tinha feito. Imagina o peso daquele momento. Imagina a culpa e o sentimento que tomou o coração de Pedro. Imagina ele lembrar daquilo toda vez que ele olhasse para Jesus. Pedro não carregava uma culpa imaginária. Pedro carregava uma culpa real. Ele realmente tinha falhado. E é aqui que a história fica interessante. Você já deve ter lido, vou deixar a referência aqui embaixo, porque a culpa poderia ter definido quem Pedro era, mas Jesus não permitiu isso. Eu gosto até de salientar que é interessante que Pedro, ele depois de negar Jesus, Pedro volta a pescar. E só que Jesus já tinha dito que ele voltaria, que ele ressuscitaria. Então, talvez o mais lógico seria Pedro estar reunido com os seus discípulos, com seus irmãos, com os discípulos de Jesus, aguardando a grande volta do mestre. Mas a Bíblia fala que Pedro volta a pescar, volta para a profissão anterior. A gente não pode afirmar isso, né? Aqui a Bíblia não diz isso categoricamente, mas eu acredito que naquele momento Pedro volta para sua profissão anterior, porque talvez nem ele mais se considerasse um discípulo. Talvez nem ele se considerasse digno de continuar servindo Jesus. E que se Jesus realmente ressuscitasse, talvez a grande comissão que Jesus ia formar, né, depois, após o retorno dele, ele não estaria incluso. A Bíblia não deixa isso claro, mas dá a entender. Mas aí o que acontece depois da ressurreição? Jesus encontra Pedro novamente. E aí, ao invés de condená-lo, Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Uma vez, duas vezes, três vezes. Coincidentemente, ou Jesusidentemente, porque não é coincidência, a mesma quantidade de negações. E aí, não para humilhar Pedro, mas para restaurar. As três perguntas de Jesus vêm para restaurar Pedro. Convoca Pedro para sua grande comissão e convoca Pedro a voltar, mesmo ele se achando indigno. A gente percebe que Pedro ficou muito triste, então dá a nos entender que já estava acontecendo dentro de Pedro um arrependimento pelo que ele fez. E quando Jesus encontra com ele e pergunta se Pedro amas, né, ele automaticamente está recebendo a cura. Então, Jesus não ignorou a falha de Pedro, mas Jesus trouxe Pedro cura, mas também não permitiu que a falha definisse o futuro dele. Porque provavelmente, se não houvesse esse momento, Pedro ia se desconsiderar ser discípulo e talvez ele voltaria a ser pescador e ali ele seria até o final da sua vida. E talvez seja isso que muita gente precisa ouvir. Existe uma culpa que nos leva para longe de Deus, né? Na verdade, eu gosto de dizer que não é nem só a culpa, mas quando você não se arrepende daquilo, só sente remorso, por exemplo, que é diferente de arrependimento, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas existe a culpa que, quando colocada diante de Jesus, ela vai se transformar em restauração. Pedro não foi restaurado porque nunca errou. Pedro foi restaurado porque ele permaneceu perto de Jesus, mesmo depois de ter errado. E isso me faz pensar em algo. Quantas vezes nós acreditamos que a nossa falha nos desqualificou, quando Jesus está tentando nos restaurar? A culpa dizia para Pedro: acabou.
Mas Jesus dizia para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A culpa sempre vai apontar para o passado, mas Jesus sempre aponta para o propósito. E eu quero te deixar uma pergunta. Você tem permitido que a sua culpa fale mais alto do que a voz, a graça e o perdão de Jesus? Ou você tem deixado Jesus restaurar aquilo que a culpa tentou definir em você? Me responde aí. Graça e paz.